noite. Aqui o Wellington Mall, mais uma vez trazendo aqui o relatório da Glassnode para nós, relatório da semana 29 de 2022, tá? Ele chama atenção, o nosso relatório, o título dessa semana é que a gente está com os preços do Bitcoin abaixo do Realized Price, né? Lembrando que o Realized Price, ele é como se fosse o custo base de todos os long-term holders, tá? Então, nessa semana, a gente viu que o Bitcoin, né, voltou a dar uma reagida nessa última semana, apesar de tudo que está acontecendo. A gente voltou a subir acima desse Realized Price, que é o custo base dos long-term holders, que é um indicador de fundo de mercado, vamos dizer assim, né, um indicador técnico de preço. E como resultado dessa semana, a gente tem muitos sinais indicando que a formação do fundo ela realmente aconteceu, né? A gente vai dar uma olhada agora nesse relatório para tentar mapear e ver se ele está de acordo com os outros fundos dos últimos ciclos, né? Então, agora, o que aparenta para nós é que a gente teve uma limpeza no mercado, né? Então, tirando o excesso de alavancagem que a gente tinha, tirando todos os turistas, os especuladores, que é algo que a gente já vem falando nas últimas semanas, e isso trouxe o preço do Bitcoin um pouco para cima, inclusive acima desse Realized Price, né? Então, nessa edição a gente vai tentar estudar a atual estrutura do mercado por um olhar de moedas rodadas e as que já foram vendidas nesses últimos dias. Dentro das vendidas, a gente vai tentar analisar os grupos que venderam e quando eles venderam, tá? E assim a gente tentar entender o quão similar a essa exaustão de vendedores, né? Esses eventos de capitulação que a gente teve, eles são equivalentes aos últimos bear markets que a gente teve e depois usar essas informações aí para a gente ver quais são as possibilidades desse fundo ter sido feito mesmo na faixa dos 20 mil, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Semana passada, né? A gente pega aqui a mínima de 18 mil, mais ou menos o preço do Bitcoin, 21.500 agora. Agora o Bitcoin já rompeu essa faixa, né? Mas quando o relatório saiu na segunda-feira de manhã, o Bitcoin ainda não havia rompido, tá? O primeiro indicador é o Days Below Realized Price, né? Que é os dias que o preço do Bitcoin ficou abaixo do Realized Price, né? Então, o Realized Price, ele é um dos maiores e melhores e mais valorizados modelos on-chain, tá? Ele é levado muito em consideração para a hora de aquisição de moedas dos investidores, montar uma posição de prazo longo, assim, né? Que é isso, é um preço médio do mercado, assim, né? Então, hoje, esse indicador, ele está na faixa dos $22.000 no Bitcoin. Então, nesse gráfico mostra para nós também a contagem de dias em que o Bitcoin ficou abaixo desse realized price, tá? Então, a gente vê aqui que em 2011 ele ficou aqui, foi subindo e até o final do bear market ele ficou 157 dias, né? O preço ficou abaixo desse indicador que é o realized price. Depois, 2014, 2015 ficou 300 dias. Depois a gente ficou 2018 a 2019, subiu mais 134 dias aqui nessa faixa, né? Ficou mais 134 dias aqui. No Covid ele chama a atenção que a gente ficou só 7 dias, então ele até pede para a gente descartar, tá? Como se fosse um desvio padrão, a gente vai tirar esse que está fora da amostra, né? E hoje a gente está, né, nesse atual mercado, a gente está 35 dias abaixo desse indicador. Então, chama atenção para nós que é uma média, se a gente levar em consideração esses três aqui, né, a gente tem uma média aí de mais ou menos 200 dias, vamos dizer assim, né, dentro nessa condição de precificação, né, abaixo do realized price, abaixo desse preço médio dos long-term holders, aí, dos investidores de longo prazo. Então, a gente está, né, com um tempo menor, né? A gente está com um tempinho menor aqui, tá? Dando continuação em relação ao Realized Price, a gente vai olhar o Realized Price e o MVRV, tá? Então, ele chama atenção aqui que quando esse MVRV ele está em laranja, ele significa um alto grau de lucro não realizado no sistema, tá? E quando a gente passa aqui de 3, essa faixa de 3 aqui, ele considera que há uma região sobrecompradaça de lucro, assim, ou seja, está muito over, já passou muito, está dando muito lucro. Pode ver quando a gente chega nessa região aqui, a gente marca topos de mercado, né? Aqui também passou de 3, né? Topo de mercado, aqui não chegou a 3, mas foi um topinho também. E aqui lá em 2014 era topo de mercado. Então, ele chama a atenção que quando esse lucro está muito acima, essa lucratividade do mercado está muito acima, ele, né,
É uma região que possa ser um topo de mercado. E o inverso é verdadeiro, né? Quando a gente tem essa região em vermelho aqui, que significa que o preço do mercado ele está abaixo do preço médio, né? Então, como a gente acabou de comentar do Realize Price, então quando o MVRV ele está abaixo aqui, ele é igual a essa questão do Realize Price aqui, né? O tempo que ele ficou abaixo do preço, retângulo vermelho, e o indicador ficou nessa faixa vermelha também, mostrando para nós que a lucratividade do mercado estava muito abaixo, né? Ela está abaixo de 1, vamos dizer assim, tá? E 1 seria o igual, né? O preço que está hoje e o Realize Price é o mesmo, então é 1, né? Aqui, novamente, a gente teve janeiro de 2019 e agora também, né? 2020 só um picozinho aqui e agora também, né? Então, uma coisa que ele chama atenção para nós, que a gente tem, então, quando está laranja, está dando lucro, quando está em vermelho, o mercado está no prejuízo. Vamos levar assim, simplificar dessa forma, tá? E quando ele está decaindo, que são as flechas azuis, significa que a lucratividade dos investidores, da rede, está diminuindo, que é o resultado dos preços caindo e também as moedas sendo vendidas, né? Então, eu comprei o meu Bitcoin aqui, né? E eu segurei, fui segurando. O mercado começou a cair muito, falei, pô, vou realizar que entrou no bear market. Então, eu saio dessa posição e realizo o lucro, né? Então, tende a cair também, né? Então, a gente tem essa realização de lucro e mais o mercado dando cada vez menos lucro porque o mercado está caindo, né? E ele chama atenção para nós também que a gente tem uma bela de uma divergência aqui, né, uma divergência baixista aqui de abril, né, do ano passado a o topo de novembro do ano passado, né? Então foram os dois últimos topos que a gente teve. Então a gente tinha esse Realize, esse MVRV aqui, que é a lucratividade do mercado lá batendo 3. O mercado cai aqui em maio, julho, que é a questão da China, né? E depois o mercado volta a subir, mas a gente vê que essa lucratividade não voltou a subir aos mesmos patamares do anterior aqui, né? Então a gente tem essa divergência nesse indicador, que é o que chama atenção para nós nesse ponto, né? Então hoje o MVRV, no dia do relatório que foi na segunda-feira, né? Ele estava sendo negociado a 0,85, né? Nessa faixa negativa. Agora que a gente está com o Bitcoin acima dos 22 mil, ele já deve estar próximo a 1, um pouco acima do 1 ali, né? Então já deve ter saído dessa região, que é o que ele chama atenção para nós também aqui, né? Então, quando esse indicador ele voltar a cruzar o 1, quer dizer que a gente tem uma lucratividade voltando ao mercado, né? É isso, né? O mercado voltou a subir com força aí nesses últimos dias, né? No final de semana para cá, para aí novo dinheiro, né? Para o mercado, e assim a gente tende a iniciar, retomar um ciclo de alta, né? Então, esse é um dos primeiros sinais, assim, né, que a gente possa ter confirmado o fundo de mercado e possa retomar a uma alta, né? Que o próximo indicador, o próximo gráfico, ele chama atenção para 3 indicadores, tá? Então, a gente segue com o Realize Price aqui, e daí agora a gente tem o Balance e o Delta Price, tá? Esses indicadores, ele chama atenção que ele é usado como um modelo para a marcação de fundo de mercado ou de preço justo do mercado, tá? Então, o mercado deu esse pico de alta, ele volta para um preço que o mercado possa considerar barato ou justo, né? Como é o custo base, na Realize Price ele também é considerado um preço justo do mercado. E toca essas regiões, geralmente são regiões de bear market, tá? Então, esses outros, o Balance e o Delta Price, eles estão indicadores mais abaixo ainda, que esses indicadores só foram tocados em fundos de mercado mesmo, né? Então, ele chama atenção para nós aqui para a região em azul, né, que é o Floor Accumulation, que é uma região de acumulação no bear market, e ele chama atenção para a região em verde, que é a região de capitulação. E quando ele tocou esse Delta Price, que é esse indicador marrom, a gente teve uma completa capitulação aqui em janeiro de 2015, chama atenção. E também aqui em janeiro de 2009. Então, a gente vinha no bear market, e o mercado teve um último evento de capitulação que exauriu tudo no mercado, tocou essa faixa de preço e voltou para a região de acumulação, que é essa região de floor accumulation aqui, né, o chão, né, o fundo, acumulação num fundo, vamos dizer assim, né, no piso, que o preço ficou sendo negociado entre o realized price e o balance price, que seria o preço justo mesmo, né, do considerado o indicador mais forte para se dizer um preço justo do Bitcoin, né? Então ele fica entre esse preço justo do Bitcoin e entre a média de preço, custo base dos investidores de um prazo maior aqui, né? Então hoje
a gente está nessa região azul, que é essa região de acumulação. Então, a gente teve isso no ciclo de 2015, a gente teve isso no ciclo de 2018 e 2019 também, teve esse toque. 2020 a gente só chegou nessa região azul, e esse ano a gente está um tempo, um pouco mais de tempo já nessa região azul, não igual o Covid, que foi só um toque e voltou, né? Então, se a gente levar em consideração que a gente olhou agora a questão dos tempos em que o mercado ficou nessa faixa de preço de negociação, né? A gente vê que em 2014, 2015 a gente teve um tempo grande, a gente teve aqui em janeiro de 2018, final de 2018, janeiro de 2019, ficamos um tempo aqui também, né? Mas Covid foi só um toque. Então, chama atenção para nós justamente nessa quantidade de dias aqui, né? Então, leva em consideração aqui 14 e 15, foram 300 dias, e depois aqui, 2018 e 2019, 134 dias aqui, né? Então, chama atenção para nós, a gente está 35 dias nessa faixa. Então, esse é outro indicador, né? São outros indicadores que somam com esse que a gente acabou de olhar, essa questão do tempo, né? Ou seja, a gente já está numa faixa de preço que é realmente de fundo de mercado, pode ser o fundo de mercado, mas ainda há faixas de preço a serem atingidas para baixo, né? E tem a questão de tempo também, né? Quando a gente compara com os outros indicadores. Então, sim, a gente tem padrões de formação de fundos de mercado, mas só o tempo vai dizer isso para nós, né? E com o tempo vem o comportamento do preço também. Então, ainda precisamos esperar um pouco para bater o martelo de que esse foi o fundo de mercado mesmo. Então, agora a gente vai começar a analisar a mudança de mãos das moedas, né? Então, a gente fala assim na redistribuição de moedas, né? Que a gente trouxe na semana passada, nas outras semanas, que a gente tem as moedas elas saindo de faixas de preço mais altas e indo para faixas de preços menores, né? Ou seja, que nem que ele chama atenção das coins de redistribuídas aqui, né? No ciclo de agosto a novembro, né? Que são as moedas que foram compradas aqui e elas foram vendidas aqui. Então, essa redistribuição. E depois a gente também tem essas moedas que foram compradas aqui e elas foram sendo vendidas aqui, então elas foram sendo redistribuídas, né? É isso que é essa redistribuição, é quando a moeda ela troca de mão, né? Como a gente tem 19 milhões de moedas, elas trocam de mão, né? Então é isso que a gente mede, né? Onde cada moeda está, né? Em que preço ela foi comprada. Então agora a gente vai começar a analisar nessa parte do relatório essa redistribuição dessas moedas. E o primeiro indicador aqui é um realized loss, né, que são os prejuízos não realizados, tá? Para a gente ter essa formação de fundo, uma das características bem fortes das formações de fundo é que há uma grande mudança nessa redistribuição, né, e também nos valores de lucros e prejuízos realizados, né? Então a gente olha agora os prejuízos não realizados. Isso chama atenção por quê? Porque quando a gente tem uma capitulação, a gente tem justamente essa redistribuição que eu acabei de comentar, das moedas, que elas saem desses investidores que compraram lá no topo, e que eles são, agora, eles já estão mais sensíveis, porque eles já estão bastante tempo aguentando a dor do prejuízo, e chega um momento que eles não aguentam e eles vendem essas moedas que são os eventos de capitulação. Então, a gente chama atenção que o evento de capitulação que a gente teve foi o dos long term holders, a gente olhou aí algumas semanas atrás, né, que é quando a gente perdeu a faixa dos 30 mil, né? A gente teve a capitulação antes do Luna, né, do projeto Terra Luna, mas uma capitulação por outros motivos, uma capitulação de investidores mesmo, a gente teve no mês passado, em metade do mês, né? Então, quando a gente tem justamente essa capitulação, a gente tem essa troca de mão muito grande, essa realização de prejuízo muito grande, né? Que são justamente esses picos aqui, né? Então, a gente vê, a gente teve um pico de prejuízo aqui que acabou não sendo realizado, que esse indicador mostra para nós, que foi justamente na região aqui de maio a agosto do ano passado, no caso dos mineradores da China, né? E daí agora a gente tem esse indicador, ele vem subindo, né, aqui. Então a gente vê que voltou a cair aqui esse ano depois do all-time high aqui em janeiro. A gente tem essa realização gigante, né? Muitos bitcoins indo para a realização para a faixa de prejuízo, assim, né, que não realizado, né, de não realizar o prejuízo. E agora a gente tem esse pico aqui depois do Luna, né, do Luna Foundation e desse mês aqui do mês passado, tá? Então a gente teve aqui uma realização, a gente chegou a ter em dólares, né, esse valor denominado em dólares, de 165 bilhões a 198 bilhões de bitcoins não realizados, né, bitcoins no prejuízo, né? Então a gente mensurando isso em dólar, tá? O que chama atenção para nós também é que
essa quantidade de bitcoins com esse prejuízo aqui, ela é muito superior ao que a gente teve ano passado. E a gente teve ano passado basicamente as mesmas faixas de preço, né? Então a gente pode argumentar que, beleza, o Bitcoin ele está cada vez mais caro, né? Então quando a gente compara essa questão de dólar, a gente vai trazendo aqui para baixo, é uma comparação que não é muito justa, porque aqui o Bitcoin estava o quê? 6 mil dólares, 4 mil dólares. Aqui não, aqui o Bitcoin chegou a estar 60 mil dólares a 30 mil dólares, né? 20 mil que a gente está hoje, né? Então não fica muito, é meio complicado a gente comparar essa região aqui com essa, né? Quando a gente fala em dólar. Então a gente compara com o ano passado aqui, chama atenção que a mesma faixa de preço que a gente teve, a gente chegou a ficar com 55 a 90 bilhões de dólares, né, em prejuízo não realizado. E agora não, né? Agora não, agora a gente tem um prejuízo muito maior, que chama atenção é justamente essa redistribuição aqui, né? Então, possivelmente eram investidores que possuíam essas moedas nessa faixa de preço que não realizaram nessa região, mas vieram a realizar nesse novo pico, nesse novo rally de alta aqui, né? E essas moedas que estavam aqui muito provavelmente foram redistribuídas para cá, para os investidores de 2021 aqui e para cá também, né? E então esses investidores eles começaram a realizar, né? Começaram a perder o valor em dólar porque justamente eles estavam comprados nessas faixas de preço aqui, né? Que é o que a gente falou da capitulação dos long-term holders do ciclo de 2021 para cá, né? Então chama atenção justamente essa venda muito grande, essa venda não, esse lucro, esse prejuízo não realizado muito grande, que são desses investidores que provavelmente compraram nesse ciclo. Então, o preço do Bitcoin aqui estava muito mais alto, né? O valor em dólar investido era muito maior, né? Então, chama atenção os picos que a gente chegou aqui de dólar, né? De prejuízo na rede não realizado em dólares, né? Tá? Seguindo aqui, agora a gente vai olhar para o Unrealized Loss, né? Nesse gráfico aqui, então, a gente vai olhar em relação à proporção em market cap, né? Então, esse prejuízo que a gente acabou de olhar, vai olhar o quão grande esse prejuízo é, né? Essas posições estão no prejuízo em relação ao market cap, em relação ao tamanho do mercado, tá? Então, a gente pode ver que a gente chegou, né o tamanho do mercado, né? Todo o mercado ele chegou a ficar 55% do mercado, de todos os investidores, chegaram a ficar com prejuízos não realizados agora nesse bear market que a gente tem. O que é um valor maior do que o Covid, né? Então a gente tinha um preço menor do Covid aqui, mas mesmo assim o mercado, né? Hoje, então agora a gente está falando de market cap, é o tamanho do mercado, a proporção do mercado, não em dólar, né? Mas sim a proporção do mercado. Então a gente tem 19 milhões de bitcoins, é isso, tá? E essa proporção do mercado aqui, ela ficou menor, né? Foi de 44%, né? Em 2018, a proporção do mercado chegou a ficar 78%, tá? Em unrealized loss aqui, né? E ele chama atenção para esse número aqui em 2015 de 114%, que ele excedeu o tamanho do mercado em prejuízo, né? Então, um tanto quanto assustador isso, né? Um tanto quanto assustador essa condição aí de 2015, né? Então, o que a gente pode chamar, o que chama atenção para nós isso, né? Quando a gente chega nessas regiões aqui, nessa linha vermelha aqui, né? Aquele pontilho aqui, a gente teve, em média aqui, um, uma condição de fundo de mercado, né? Então, tocou essa faixa aqui de percentual do market cap, é uma faixa que chama atenção que pode ser uma região de fundo do mercado. O mercado não quer dizer que vai ser, mas pode ser o fundo de mercado, tá? Então, a tendência desse indicador hoje, né, é dele cair gradualmente, tá? Como a gente teve nas setas verdes aqui, né? Em 2015 para 2016 e 2018 para 2019 aqui, né? Que é uma indicação de lateralização de preço. Pode ver. É uma indicação de lateralização nos preços aqui, que mostra para nós que a gente está numa faixa de acumulação e que pode ser uma indicação de melhora dos lucros dos holders, né? Então, esses prejuízos que não foram sendo realizados, esses investidores provavelmente continuam comprando, né? Então o preço está acumulando, esses investidores continuam comprando, mas agora como o preço está lateralizado, o prejuízo, né? O mercado anda um pouquinho, então aumenta, né? Essas moedas que eles recém compraram estão no lucro, né? O mercado cai um pouco, volta o prejuízo. Então fica, né? Esse vai e volta aqui, né?
Então, a gente pode ver que ele tende a cair justamente quando o mercado inicia a tendência de alta mesmo, né? Então, o prejuízo não realizado, ele cai, né? Então, a gente vai voltar a ocupar regiões de lucro aqui, né? Então, chama atenção isso para nós. Então, o que a gente espera agora que esse percentual, né, essa fatia do market cap atual do mercado volte a cair, né, com os preços subindo, que vai chamar a atenção para nós disso, de que o mercado está voltando a dar lucro, assim, né? Que assim que os preços começam a subir, essas moedas que foram recentemente adquiridas, elas saem do prejuízo, que era o período de acumulação, né, sai de prejuízo não realizado e vão para o lucro não realizado, né? Como comentei, é um sinal de mercado altista, né? Vamos entrar agora no total de supply em prejuízo, né? Então, a quantidade, né, dos 19 milhões de moedas, né, no prejuízo. A gente pode ver aqui que na capitulação que a gente teve de 18/6, quando a gente bateu a mínima, né, que foi ali os 17.600, mais de 9 milhões de todos os bitcoins ficaram no prejuízo, tá? E depois de um mês lateral nessa faixa de preço que a gente está, esse número caiu para 7.600.000 bitcoins em prejuízo não realizado. Ou seja, confirma aquilo que a gente acabou de comentar, né? A gente está numa faixa de acumulação, então o, a quantidade de bitcoins com prejuízo não realizado vai caindo justamente porque vão sendo acumulados muitos bitcoins aqui, né? E esses bitcoins, como eles estão nessa faixa de lateralização, o preço vai lateralizando, sobe um pouco, vai começando a diminuir o preço médio desses investidores. Esses investidores que compraram aqui nesse fundo dessa lateralização já ficam quase sempre no lucro ali, então tipo começa a diminuir realmente essa quantidade de bitcoins com prejuízo não realizado, né? Então a gente pode ver que nesse último mês mais de 1,5 milhão de bitcoins saíram de regiões de prejuízo e entraram para regiões de lucro, tá? Então, sugere para nós aí que essa quantidade de bitcoins aqui, ela foi comprada nessa faixa de preço que a gente está, que é de 17.600 a 21 mil dólares, tá? Que é cerca de 8% de todo o supply circulante, né? Esse 1,5 milhão aí, tá? Então, dando continuidade aqui, né, a gente falou de prejuízo, questão de prejuízo, vamos olhar um pouco a lucratividade, né, já que a gente falou que há bitcoins entrando no lucro, né, mais de 1,5 milhão de bitcoins já estão no lucro aí, que foram acumulados nesse último mês, né. Então, a gente vai analisar agora os long-term holders e os short-term holders. Lembrando que o long-term holder é aquele investidor que comprou a moeda com mais de 155 dias. Essa moeda passou de 155 dias, ela é considerada no grupo de long-term holders. Antes disso, que é basicamente 6 meses ali, praticamente, 5 a 6 meses. Então, quem comprou de hoje a 5 a 6 meses atrás, ele é um short-term holder. Então, a gente vai analisar a lucratividade dele agora nesse indicador aqui, tá? O short-term holder, ele está em vermelho, e o long-term holder, ele está em azul. Então, a gente pode ver que quando a gente chega em regiões de fundo de mercado, né, quase não há short-term holder no lucro. Tá vendo que o vermelhinho aqui tende a zero, né? Por quê? Quando a gente chega na região de fundo de mercado, é quando a gente tem um evento de capitulação. Então, há aquela venda exacerbada ali que todo mundo que era short-term holder, que comprou naquela faixa de preço, liquidou, né? Então, vendeu a posição dele, perdeu aquela mínima, vendeu, saiu, não tem mais short-term holder no lucro, só tem os long-term holders, aqueles que compraram há longo tempo atrás, tá? E então, quando a gente marca essa questão de ter quase zero short-term holder aqui, é uma atenção para um evento de capitulação e um possível fundo de mercado. A gente teve isso aqui em 2012, a gente teve aqui no ciclo de 2015, né? Tocava aqui, a gente vê, ó, mínima, tocou zero, aí perdeu, voltou a cair aqui, voltou muito próximo do zero. Aqui em 2019, mesma coisa, teve evento aqui, foi para zero, 2020 aqui foi para zero, e agora a gente, né, já tocou o zero aqui em janeiro, chegou a tocar o zero de novo no Terra Luna e agora tocou zero de novo nesse último evento de capitulação que a gente está. Né? A gente vem tocando zeros atrás de zeros aqui de short-term holders. Então, várias teses de fundo de mercado já caíram por terra aqui, né? Levando em consideração esse indicador, tá? Então, para a gente considerar que a gente tem uma recuperação fortificada do mercado, esses short-term holders eles precisam voltar a ter lucro, que é o que está acontecendo agora. Então, quem comprou no último mês, o Bitcoin rompeu a faixa dos 21, 22 ali,
Então, todo o pessoal que comprou nesse range de 17 a 20 mil, todo esse pessoal são short-term holders e eles já estão no lucro. Então, esse vermelhinho já cresceu. Aqui, se a gente fosse olhar esse indicador de hoje, esse indicador é de segunda, lembrando, ele já vai estar mais vermelhinho aqui, já vai ter uma quantidade maior em vermelhinho aqui, que são os short-term holders desse último mês, tá? Então, aqui, levando em consideração isso, né, o que esse indicador traz, a gente espera agora que haja esse aumento de short-term holders aqui rápido, né, com lucro, que é isso, o mercado vai voltar a subir, então esses investidores, eles estão com lucro, chama atenção para o mercado, que pô, o mercado voltou a dar lucro, chama atenção para novos investidores, vai atraindo dinheiro comprador, né, atrai demanda, né, e a oferta continua, então vai subindo, a gente pode ter uma retomada de um ciclo de alta, ou pode ser só um pico de alta para o mercado voltar a cair, ou ficar lateral, como a gente olhou, a gente precisa de mais tempo ainda para confirmar que a gente teve realmente esse fundo de mercado, tá? Esse é outro indicador que ele espera isso para nós, tá? Somatória dos últimos 30 dias de prejuízos realizados, tá? Então, os eventos que a gente teve, esses últimos eventos que a gente teve uma realização de 27 bilhões de dólares no prejuízo no evento do Terra Luna, então, eles levando a somatória dos últimos 30 dias, né? E agora, em junho, né, quando a gente teve essa capitulação, levando a somatória, ele tem 35 bilhões num mês. A outra vez que a gente teve uma realização tão grande assim foi na transição, na última capitulação que a gente teve em maio do ano passado, que foi o evento da China e a desalavancagem que teve também esse evento. Então, o valor que a gente está hoje, ela é a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin quando a gente leva em consideração em dólares, tá? Esse valor em dólares, não o valor em Bitcoin, o valor em dólares. Chama atenção até porque o mercado realmente está subindo, o preço está cada vez mais caro, né? Então, é provável que os próximos bear markets, a gente tiver um ciclo de alta agora que dure 4 anos, a gente tenha um bear market de novo, essa realização de prejuízo vai ser maior em dólares porque o preço vai estar maior também, tá? Então, a gente vê o tamanho que o mercado vai ficando cada vez mais, né? Os valores em dólares, em valores em market cap, em valores em supply, e agora a gente vai olhar o valor em Bitcoin mesmo, né? Então, a quantidade de Bitcoins transferidos, né, vendidos em prejuízo, tá? Que foi tão grande quanto o que a gente acabou de comentar. Então, a gente vê aqui que no evento do Luna, da Terra Luna, 538 mil Bitcoins foram vendidos no dia. No sell-off que a gente teve quando perdeu os 20 mil ali, né? Quando perdeu os 30 mil, veio para a faixa de 20 aqui, a gente teve 480 mil bitcoins sendo vendidos por dia. Então, foram as maiores vendas de Bitcoin na história no último dia. E ele chama atenção para nós, o último evento que a gente teve que chegou a tocar essa faixa foi lá em 2011, quando o Bitcoin valia 3 dólares. Então, a gente tem um pico aqui, né, que chegou a mais de uma faixa de 600 mil bitcoins, provavelmente, aqui. Só que o Bitcoin valia, né, 3 pila. Agora a gente entra no SOPR, tá? O SOPR, ele mostra bem essa questão da lucratividade em bear markets, né? Então, a gente vê que a gente tem essa seta azul aqui, ela mostra que o preço vem caindo, a lucratividade dos investidores vem diminuindo, né? Como a gente comentou agora há pouco ali também, nos lucros e prejuízos não realizados. Até um ponto em que há esse evento de capitulação, então a gente tem um aumento bem forte nesse prejuízo, que são os eventos de capitulação aqui, essas setas vermelhas mostram isso. E em algum momento há essa exaustão, né, que é justamente o mercado fazendo um fundo, né, contextualizando um fundo ali propriamente dito. Então, a gente começa a ter uma lateralização e uma recuperação nessa lucratividade do mercado. Então, a gente vê aqui que está lateral aqui, mas você pode ver que a lucratividade do mercado já vai subindo, conforme que a gente comentou agora há pouco da acumulação dos long-term holders ali, né? Então, que são essas setas verdes. Então, a gente teve isso no ciclo de 2018 e 2019, a gente teve isso no Covid, e agora a gente está fazendo uma formação muito parecida. Então, ele tem até um pontilhado e o ponto de interrogação aqui, né? Será que a gente vai ter
essa recuperação igual a gente teve nos últimos ciclos de bear market que a gente teve, né? Então, para esse indicador voltar a ficar acima de 1, né, que é essa marca 1 aqui, quer dizer justamente isso, né? Quando tá 1 ali, tá dando lucro, tá abaixo de 1, tá dando prejuízo, né? O que a gente espera agora é que volte a cruzar o 1, então a gente possa ter um indicador confirmando que a gente marcou um fundo de mercado, que a capitulação final realmente foi ali no mês passado, tá? Seguindo nessa questão do que falta, né, para a gente marcar esse fundo de mercado, outro indicador que a gente tem aqui é o percentual de transferências em volume no lucro, tá? Então, ele mostra uma similaridade aqui de cunhas desenhadas nesses pontilhados vermelhos aqui, né? Em que vinha afinando cada vez mais a ponta dessa cunha, a gente rompia essa cunha, essa transferência, né? O volume de transferência em lucro, então, ou seja, o mercado volta a dar lucro, né? É outro indicador de lucratividade. O mercado voltou a dar lucro aqui, essa atração para o mercado, a gente inicia uma recuperação nos mercados subindo, tá? Então, ele chama atenção para nós que durante 2015 e durante 2018, mais de 58% de todo o volume transferido na rede Bitcoin, numa média de 90 dias ali, né? Uma média de 90 dias, todo esse volume transferido, ele foi realizando lucro, tá? É isso que ele tenta chamar atenção para nós aqui. E aqui, quando a gente teve os picos em 2018 e 2019, ele chama atenção 42% do volume transferido foi realizando lucro. Tá? Então, ou seja, mais de 58% era realizando prejuízo. Então, chama atenção, quando entra nessa faixa verde aqui, né, ele chama atenção que a gente teve essas cunhas e foi o rompimento. Aqui a gente não chegou nessa região, né? A gente chegou a 46% aqui, né? Então ainda faltaria um pouquinho para chegar nessa região, tá? Então, o mercado ele precisa parar de cair, né? Lateralizar por um tempo. Então, uma grande proporção de todas essas moedas que foi comprada agora, com o custo base menor, né? Nessa faixa de preço que a gente comentou, essa acumulação que a gente estava, volta a dar lucro. Então, esse indicador ele rompe essa cunha e é outro indicador que possa estar mostrando para nós que a gente marcou o fundo ali, né? Tá? Isso é muito semelhante ao que a gente acabou de olhar do SOPR ali, né? Que a gente acabou de ver. Né? Então, a gente espera uma recuperação apontar para cima de 1 aqui, a gente volta a ter a lucratividade do mercado. Esse indicador é outro que mostra que confirma, né? Essas transferências, o volume de transferências sendo realizados, são volumes realizando lucro, né? Então, só esperar quebrar essa cunha aqui e a gente vai ter uma condição melhor aí, possa ser a confirmação, né? Então, a gente está olhando indicadores agora que mostram que a gente marcou fundo e que agora esses indicadores, a gente precisa que esses indicadores e o preço confirmem para nós que foi a marcação de fundo, assim. É isso que a gente está esperando. Então, só o tempo vai nos dizer e o comportamento do preço aí também. A gente vai olhar agora um pouco da dinâmica do supply, tá? Então, a gente vai olhar agora o Realized Cap Hodling Waves, né? Então, ele chama atenção para nós aqui dois grupos, tá? Então, as moedas com menos de 3 meses de idade, que ele chama atenção que são o hot money, ele chama atenção aqui, então que vão ser essas de 1 a 3 aqui, né? Quer dizer, até 3 meses de idade, e as moedas com mais de 3 meses de idade, que é o próximo indicador. Tá? Então, aqui é o hot money que ele está chamando aqui. Então, a gente vai olhar agora o total de dólares em Bitcoin que está em posse desse hot money, que são esses investidores, né? Para ele não chamar de short term holder, long term holder, como são 3 meses, ele bota uma escala nova aí, que são os últimos 3 meses, que é basicamente os últimos ranges que a gente está aí nos últimos 3 meses, tá? Então, a gente vê que hoje a quantidade de dinheiro com menos de 3 meses de idade caiu para 20%. Então, a gente teve aqui o máximo de moedas com idade de até 3 meses, em 2021, nas máximas aqui, né? A gente teve aqui em máximas também no topo de 2018, topo de mercado 2014, topo 2013, ou seja, quando tem muito hot money, né, muito dólares dentro desse grupo de até 3 meses de idade, ele chama de hot money, então marca um fundo de mercado e daí começa a cair, ele chama a atenção que, né, a gente está indo para um bear market. Então,
a região de fundo que a gente teve aqui, né, que a gente está hoje, ele ficou bem abaixo de 20%, aqui chegou a ficar 10%, aqui, né, aqui também provavelmente 17, 18, menos de 20%, e a gente está nessa faixa aqui, nesse mercado, a gente está dentro dessa condição aí, tá? Agora vamos olhar as moedas dos long term holders, tá? Falamos agora dos, né, investidores com até 3 meses, o hot money, e agora as moedas com mais de 3 meses de idade. E a gente chama a atenção que mais de 80% dos dólares investidos em Bitcoin, eles estão em moedas com mais de 3 meses de idade. É isso que ele chama a atenção para nós aqui, tá? Ou seja, são moedas que foram compradas antes da capitulação da Terra Luna, tá? Essa tendência ela só vem aumentando, né? A gente vê que só está subindo aqui, né? Só está subindo essa quantidade de dólares em moedas com mais de 3 meses aqui, né? E principalmente ela está pelos grupos de 6 meses a um ano, que são o grupo amarelinho aqui, né? Esse grupo grande a gente vê que está subindo aqui, e o grupo de 1 ano a 2 anos, que é o verdinho aqui, e depois aqui 2 a 3, o pessoal continua segurando. Então, esses são os grupos que mais estão aumentando, né? Eles estão com essa tendência, assim, né? Essas moedas, tá? E isso vem mesmo depois da gente ter visto, semanas atrás, que a capitulação que a gente teve em junho, né, no mês passado, depois do Terra Luna, depois dos 20, quando a gente perdeu 30 mil, foi para 17,5 ali, que foram dos investidores que compraram o Bitcoin entre 6 meses e 2 anos. Lembra que a gente falou, fez a tese de que os investidores, a gente tinha duas teses, que seria uma de capitulação de preço, né, de investidores, e a capitulação da credibilidade do Bitcoin, né, da convicção que os investidores tinham, né. E daí a gente mapeou a idade desses bitcoins que foram vendidos. A gente vê que esses bitcoins, eles eram a gente teve a capitulação dos long term holders, mas quem eram esses long term holders, né? Então a gente viu que quem vendeu essa capitulação dos long term holders justamente foram esses investidores que possuíam as moedas de 6 meses até 2 anos, que era do ciclo aí de 2020 até agora, né? E a gente então chegou na conclusão que foram esses investidores que capitularam. Então, os investidores que possuíam moedas antes de 2020, eles não capitularam, eles não venderam, né? E a gente pode ver aqui que realmente só aumenta aqui, né? Essa questão da idade que confirma isso, tá? Então, foi uma capitulação de preço, né, dos long-term holders. E desses long-term holders dessa faixa de idade, né, de 6 meses a 2 anos, e não anterior. Então, apesar de a gente ter visto isso, a gente está olhando agora aqui que mesmo assim, né, muitos investidores seguem comprados, né? Apesar que a gente teve a capitulação desse ciclo de 6 meses a 2 anos, a gente tem também muitos investidores que seguem comprados, né? Então chama realmente a atenção para nós que a convicção dos investidores, né, e que realmente a gente possa estar muito próximo, né, desse fundo de mercado, porque quando a gente teve esse percentual de dólares investidos em moedas com mais de 3 meses, né, mais de 80%, a gente teve no fim do bear market de 2018, a gente teve no fim do bear market de 2015 e a gente teve no fim do bear market de 2012, né? Ou seja, já tinha passado o evento de capitulação, o mercado estava confirmando um fundo, voltando a subir, e a gente teve essa quantidade, esse percentual de dólares investidos nessa com esse percentual, né? Com a idade maior de 3 meses, tá? Então, chama atenção para nós, mais um indicador mostrando que realmente a gente está muito numa região de fundo de mercado, e agora a gente precisa só de algumas confirmações, como a gente comentou nos indicadores acima, tá? Então, esse foi o último indicador dessa semana. Eu vou fazer um resumo, uma conclusão aqui, porque a gente trouxe bastante coisa essa semana, esse relatório está pesado e alguns termos que é um pouco difícil de explicar e de entender, assim, né? Você entender o que é esse indicador, o que isso quer dizer, né? O que esse indicador quer dizer, né? Como que eu posso compreender num ponto de vista de psicologia do mercado, de psicologia do investidor, de dor, de realização de prejuízo, de idade, dos grupos que compraram, estão realizando lucro, estão gerando prejuízo. Então, tudo isso traz para nós um contexto de como os diferentes grupos de investidores estão se comportando, né,
e conforme o tempo e o comportamento do preço aí, tá? Então vamos lá fazer esse resumo. Então tá, a gente viu que o mercado Bitcoin ele corrigiu com muita força e muito rápido, principalmente nesse ano, né? Só caiu, né? Então a gente vem do all-time high lá, né, a máxima histórica em novembro e até hoje só caiu, né, o Bitcoin, né? Levando em consideração que mês passado teve o mês com maior queda lá, próximo a 40% em um mês, né? E toda essa queda, essa força nessa queda e essa velocidade nessa queda, ela é levada por um excesso de alavancagem no mercado, né? Excesso de entusiasmo, né? E também todo mundo que está sendo dominado por vendas e liquidações forçadas em todos os mercados, né? Então a gente tem todo um contexto macroeconômico e geopolítico aí que, né, fez o mundo todo capitular em todos os mercados e o excesso de alavancagem no Bitcoin, o Bitcoin sendo um ativo que ele é negociado no mundo todo, né? Diferente, a gente tem a bolsa nacional, a bolsa americana, a bolsa europeia e tal, 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 né? Então, o Bitcoin não, ele é um só para todo mundo, né? E ele é 24/7. Então, todo dia, toda hora está aberto. Então, esse é um mercado que ele acabou sofrendo até mais aí, com toda essa força aí, justamente por causa disso, né? O quão amplo ele é, o quão fácil acesso ele tem, né? Tá? Então, o Bitcoin ele saiu realmente desse all-time high em novembro e veio para regiões de fundo de bear market, que é provavelmente o que a gente está vendo agora, em 7 meses, né? Então, é tanto quanto forte e rápido, né? Então, hoje a gente estudou a estrutura atual do mercado que a gente está, analisando os prejuízos dos investidores, né, os prejuízos que foram realizados e os prejuízos que não foram realizados, ou seja, aquela pessoa, aquele investidor que tem o Bitcoin está desvalorizado, ele está com prejuízo, mas ele não realizou, né? Então, são os prejuízos realizados e não realizados. E a gente buscando entender esses indicadores ver sinais de uma exaustão dessa força vendedora, né? Que são esses eventos de capitulação, que quando dá um excesso de venda e o mercado já não tem mais interesse por vender, porque essa falta de força, não tem mais interesse, foi uma exaustão mesmo, eles estão cansados, o urso está cansado de bater, né? Dá para a gente explicar dessa forma. E a gente chegou num ponto hoje que todos os indicadores de estrutura do mercado eles estão mostrando para nós similaridades muito grandes com os outros fundos de mercados que a gente teve, né? Os outros bear markets que a gente teve, né? Por exceção do tempo, né? Então, como a gente comentou ali, 2018, 2019, 150 dias, 2014, 15, 300 dias, né? A gente ficou com o mercado sendo negociado, o preço do Bitcoin sendo negociado em condições de mercado que são similares ao que a gente está hoje. Então, a gente já está em condições de estrutura de mercado, de indicadores de fundo de mercado, quando a gente puxa para os ciclos, para os bear markets anteriores, mas, como a gente pode ver aqui, durou muito mais tempo nesses outros ciclos aqui do que a gente tem hoje. A gente está 35 dias nessas condições. Então, a gente teve uma média dos outros ciclos de mercado aí de 105, de 200, mais ou menos a média, né? Foi de 120 a 300 dias, né? Então, a gente tem essa média aí que falta ser confirmada. Então, beleza. Condição de preço, preços, indicadores, sim, região de mercado. Agora falta o tempo confirmar isso para nós. E com o tempo vem o preço, né? Então, se o preço voltar a subir como está subindo nesses últimos dias, a gente tem uma indicação de que o mercado realmente marcou esse fundo, né? A gente já rompeu a resistência, esses indicadores que a gente olhou hoje de realização de prejuízo e lucro, eles já mudaram um pouco, o mercado subiu bastante nesses últimos dias aí, né? E esse relatório ele é de segunda-feira, hoje é quarta-feira, à noite. Então, esses indicadores já apontaram para cima, então a gente já tem uma confirmação de indicadores mostrando que a gente teve um fundo, que a gente marcou um fundo de mercado. Agora a gente precisa confirmar isso. Só o tempo vai dizer com isso o preço também, né? Então, hoje a gente tem ainda um cenário muito caótico geopoliticamente e macroeconomicamente falando, né? A gente está começando a falar já de China invadir Taiwan, né? As questões da inflação continuam, né? Os commodities estão caindo, tem a questão lá na Rússia, a questão do gás na Europa, então tem muita coisa acontecendo ainda, né? A pandemia ainda que vai e volta, principalmente na China. Então, esse cenário macroeconômico e geopolítico ele continua muito conturbado. Então, notícias boas a gente não teve,
mas a gente já tem uma notícia de que provavelmente a gente encontrou um fundo de mercado, muito provavelmente, inclusive, né? Então, outro ponto que é positivo para o Bitcoin é que hoje os holders e as moedas mais antigas, como a gente olhou agora no final do relatório, elas estão atingindo máximas em relação a percentual de investidores, né? Então a gente olhou lá que a gente está com 80% aí do 80% aqui de todos os dólares investidos, eles são mais, têm uma idade maior que 3 meses, ou seja, quando a gente chegou nessas regiões, ela é uma região considerada dos hodlers, né? Tá aqui, ó, o máximo de dinheiro dos hodlers aqui, né? Foi quando a gente tocou essa faixa aqui, ou seja, quem está segurando o mercado agora, como a gente veio falando nas últimas semanas também, eram os hodlers, os investidores de longo prazo e os mineradores. E esse indicador prova isso para nós. E quando a gente chega a ter essa proporção tão grande de só desses investidores comprados no mercado, é uma região de fundo de mercado. Então, mostra a convicção dos holders, né? Como a gente falou, a gente teve a capitulação dos long-term holders, mas foram os long-term holders num ciclo de 6 meses a 2 anos, né? Dos últimos 6 meses a 2 anos, e que comprovava para nós que a convicção dos investidores de longuíssimo prazo ainda estava, né, de pé, que eles que estavam segurando o mercado, e isso aqui mostra para nós mais uma vez isso. Então a gente tem uma alta convicção dos holders nessa faixa de preço. Então são sinais bem plausíveis de que a gente realmente encontrou o fundo do mercado. A gente precisa agora esperar, né? Precisamos de tempo e o preço, precisamos da confirmação desse rompimento e tudo mais, mas a gente já tem indicadores mostrando para nós que realmente a gente possa ter feito um fundo de mercado, tá bom? Esse é o relatório dessa semana da Glassnode, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá com alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí, escreve para nós. Tem um canal do Rapidinhas, tem um canal do Viana que a gente faz as lives, né? Toda segunda-feira. Então, é isso aí. Meu nome é Wellington Mal, mais uma vez, muito obrigado. Paz para todo mundo aí, juízo. Vamos, que, pelo visto, a gente está bem perto desse fim de bear market.